Olá, gente maravilhosa do meu canal, tudo bem? Hoje eu irei dividir com vocês como eu aprendi inglês. How I learned English, ok? Nesse vídeo inicial e nos primeiros vídeos dessa série, eu irei falar sempre em português, ou falar o mínimo em inglês. Quando eu tinha 16 anos, eu queria falar inglês, só que eu não podia pagar um curso. Eu não tinha livros de inglês naquela época, a não ser só os da escola. Os livros da escola não eram tão bons para quem queria falar fluentemente inglês. Então, eu tinha um amigo chamado Ulrich e ele era dinamarquês, ele era da igreja e ele estava aprendendo português. E para isso, ele fazia um método em que ele estudava algumas palavras todos os dias. Ele tinha uma meta de não lembro, não recordo quantas palavras por dia era a meta só que aí eu criei minha meta de estudar 30 palavras em inglês por dia. Essa meta de 30 palavras por dia, eu já fiz esse método várias vezes. Eu não consigo fazer sempre, mas isso foi o maior pontapé para eu aprender inglês. Foi ter um vocabulário. Às vezes eu aprendia a palavra com a pronúncia um pouco errada e depois ia ajustando, mas era muito bom conhecer aquele vocabulário. Você pode aprender bem a língua mesmo sem ter acesso a vídeos e áudios. Você pode aprender o alfabético fonético que está disponível em alguns dicionários e com um pedaço de papel e um dicionário você pode fazer estudar inglês todos os dias. Eu estudava por grupo de palavras. Eu estudava inglês fazendo desenhos num papel, fazia uma lista que fala assim, esse texto fala assim: Learning is fun. Aprender é divertido. Welcome back. Bem-vindo, seja bem-vindo. De volta, né? Então, esse estudo do inglês dessa forma, numa lista de 30 palavras, é sempre uma coisa que a gente não consegue seguir, às vezes não tem aquele dinamismo, aquela resiliência para manter esse estudo. Só que aí você sempre vai recomeçando e você tem lá suas fichinhas com as 30 palavras. Como eu falei, eu gostava de estudar com grupos de palavras. Por exemplo, coisas da sala ou da casa. Por exemplo, coisas da casa. Furniture, table, desk. Não vem ao caso agora o que é que significa essas coisas, certo? A gente vai aprender como lidar com elas no futuro, né? Aqui a gente tem dois verbos, né? E um, e um, e um substantivo, né? Learning is fun. Às vezes é preciso também uma base do português ou de estrutura verbal, estrutura da gramática em si. Não precisa ser aquele português assim de saber fazer uma análise sintática bem adequada, mas é preciso a gente saber como é que os verbos, as conjunções, as preposições nos ajudam a formar frases, orações e a gente passar uma mensagem, tá certo? E essas 30 palavras, como eu falei, sempre num grupinho de coisas. Coisas do hospital, por exemplo, nurse, surgeon, thing like this. Um, então, é muito importante a gente ter o nosso lugar de estudo, o nosso lugar de concentração, onde a gente tem o nosso material. Eu recomendo para vocês um dicionário e folhinha de papel. Por exemplo, que tal começar estudando 30 números em inglês como esses? Para hoje eu vou propor essa lição para vocês. Vocês têm como escutar no YouTube, inclusive, todos os sons. O Google Tradutor ele tem também o som dessas, desses números em inglês, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
Você nota que repete, né? Igual ao português. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. É uma estrutura bem fácil. A gente poderia fazer igual essa folhinha assim, sabe? Só que sempre mantendo a ideia do grupo de palavras. Se for números, números. Se for qualidades humanas. Se for tipos do vestiário, como por exemplo shoes, trousers, shirt e coisas semelhantes. Ok? Fiquem todos com Deus. Tchau.